Mateus, capítulo de número 13. Quero ler com você alguns versículos, do 3 ao 9. Este texto fala sobre a parábola do semeador. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Glória a Deus, palavra poderosa e abençoada, não é? Como toda a palavra de Deus o é, poderosa e abençoada. Quero só avisar os irmãos que nos assistem pelo Facebook, às vezes a transmissão fica caindo um pouquinho pelo Facebook, então eu quero orientar você que sente dificuldades para assistir pela nossa página. Você pode nos assistir pelo canal da Rádio Maranata no YouTube, tá bom? Lá a transmissão é mais estável e aí você não tem esse problema de ficar caindo a conexão, tá bom? Se você achar melhor, vai lá para o nosso canal no YouTube, a conexão está mais firme e mais constante. É só você procurar no YouTube, canal Maranata FM 103.9. E voltando aqui para a palavra de Deus, nós fizemos uma leitura muito bonita, né? Muito maravilhosa, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13, versículos 3 ao 9, para nossa meditação. E este texto fala sobre a parábola do semeador. Como sempre, Jesus usando parábolas para ilustrar bem a mensagem que ele queria transmitir para pessoas de uma determinada época, de uma determinada cultura, de uma de um determinado tempo, compreensão, enfim. E como sempre, Jesus estava cercado por uma grande multidão, sempre cercado por muitas pessoas, e o texto vai dizer que Jesus entra num barco que estava à beira do mar e começa a ensinar-lhes esta parábola do semeador. E essa parábola do semeador basicamente compreende: o semeador, é claro, é Deus, o semeador é o Espírito Santo, o semeador é Jesus, o semeador somos nós que pregamos a palavra, porque aqui Jesus compara o semeador àquele que lança a semente, e ele compara a semente à palavra de Deus que é lançada. E os solos ou as terras das quais Jesus se refere nesse texto, fala aqui sobre os tipos de corações em que a palavra de Deus é lançada, em que a palavra de Deus é semeada. Então Jesus vai falar sobre as pessoas que lançam a semente, e essa semente, por sua vez, é a palavra de Deus. Ele vai falar sobre os solos, onde as sementes são lançadas, e esses solos representam os corações, onde a palavra de Deus é anunciada, é apregoada, é lançada. E aí Jesus fala que o semeador, ou aqueles que lançam a palavra, eles possivelmente lançam essa palavra em 4 tipos de corações, ou em 4 tipos de terra. Jesus vai falar sobre a semente que o homem saiu a semear e lançou e caiu no pé do caminho, né? Jesus vai falar sobre a semente que caiu numa terra cheia de pedras,
numa terra pedregosa, uma terra cheia de rochas. Jesus vai falar sobre a palavra que caiu num solo em que esse solo ele terminou sufocando as sementes por causa dos espinhos que nele continha. E Jesus também vai falar sobre a semente que caiu sobre a terra ou o solo, que era uma boa terra, aliás, uma terra excelente, onde a semente caiu e ela pôde brotar, ela pôde florescer e também pôde dar frutos. E aqui diante dessa palavra, nós vamos entender em que tipo de coração a palavra de Deus está sendo semeada nesse momento. Em que tipo de coração a palavra de Deus está sendo lançada. E aí você vai fazendo uma autoanálise, você vai se observando e vai começando a olhar para dentro de você mesmo e ver, né? Que tipo de terreno eu sou, que tipo de solo eu sou, onde a palavra de Deus está sendo lançada, está sendo semeada. E aí você vai vendo em que tipo de solo você se enquadra, em que tipo de terra o seu coração se assemelha a esses aqui que Jesus falou. E aí a gente vai falar sobre algumas situações. Possivelmente eu não consiga terminar essa mensagem nesse bloco, mas aí não tem problema, a gente passa para o outro bloco e continua depois do intervalo comercial. Então você fica aí ligado, pode ser que eu termine isso aqui em 2 momentos, essa mensagem em 2 momentos. Então o que acontece? Jesus primeiro começa a falar sobre a semente que caiu à beira do caminho. E aí vai dizer o seguinte, o texto sagrado, que vieram as aves e comeram a semente, né? Aí Jesus vai trazer a interpretação da palavra e vai dizer, ouvindo, isso quer dizer que algumas pessoas, elas ouvem a palavra de Deus, né? E elas não atendem a palavra, ou elas não entendem, ou elas não atendem, porque existe uma grande diferença entre ouvir e atender. Às vezes a pessoa ouve, mas a pessoa não atende, ou seja, não dá ouvidos, não dá crédito àquela palavra. Às vezes a pessoa ouve, mas a pessoa não entende, nem procura entender. E o que é que acontece? O próprio Jesus vai responder. Ele diz que vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. E aí a pessoa esquece da palavra que ouviu. E aí você tem hoje muitos meios e formas de você ouvir um evangelho. Você pode ouvir numa igreja, num culto, você pode ouvir a palavra através de uma rádio, como a Maranata, que está 24 horas falando do amor de Deus, e eu sei que tem muitas pessoas afastadas, não evangélicas, que neste momento está ouvindo a palavra de Deus. Você pode estar numa rua, num coletivo, num transporte alternativo, você pode estar no meio da rua, alguém para, lhe entrega uma literatura, fala da palavra de Deus para você. Você está em casa, um grupo de visitas, de evangelismo, bate na sua porta, vai falar do amor de Deus para você. E o que acontece? Quando a semente cai na beira do caminho, Jesus explicou que essa semente é a palavra de Deus. O semeador é quem semeia a palavra. E algumas pessoas ouvem a mensagem do evangelho, mas elas não a entendem ou não dão atenção. E essas pessoas são como a semente que cai no solo duro do caminho, né? Que não consegue absorver a planta, não consegue absorver a semente. E assim como os pássaros comem essa semente que estão na superfície, né, na parte seca da terra, o diabo também vem e retira a mensagem da salvação do coração dessas pessoas, né? Porque tem pessoas que ouvem e não entendem, tem pessoas que ouvem e não dão atenção. O que é que Satanás faz? Arrebata essa palavra do coração. Logo, a pessoa com pouco tempo já esqueceu do que a palavra do Senhor diz. É como se a palavra entrasse no ouvido e saísse pelo outro. Às
vezes tem uma pessoa dentro da sua casa que está todo dia te aconselhando conforme a palavra. Às vezes você está ouvindo a rádio e todo dia tem alguém falando para você que não há outro caminho além de Jesus, que não há outra porta a que o homem deva entrar e encontrar salvação, senão a porta que é Jesus. Mas aí a pessoa deixa que a palavra entre por um ouvido e saia pelo outro. Ou ela não entende ou ela não dá atenção. Isso significa o quê? O inimigo arrebatou a palavra. E aí Jesus vai falar sobre um outro tipo de solo. Jesus vai falar sobre um outro tipo de terra. E a segunda terra que Jesus vai dizer que o homem lançou a semente, no caso seria a terra que caiu, a semente que caiu numa terra cheia de pedregais, não é? Numa terra que caiu num solo cheio de pedras, cheio de rochas. E o que Jesus vai dizer? Que não havia terra bastante e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Aí quando Jesus vai dar a interpretação dessa parábola, ele vai dizer assim: a semente que caiu em pedregais ou num solo onde haviam muitas pedras, é o que ouve a palavra, logo recebe a palavra com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes, é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo a pessoa se ofende e se afasta do evangelho. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito sério, né? Porque a semente que cai no solo com muitas pedras representam as pessoas que ouvem o evangelho, aceitam a mensagem com alegria, ficam muito felizes ao ouvir a palavra, certo? O problema é que essa pessoa não cria raízes no evangelho. E aí a sua fé não fica firme em Jesus. E quando ela enfrenta algum problema, alguma perseguição por causa de Jesus, porque inevitavelmente os problemas surgem, especialmente dentro de casa, muitas vezes dentro da igreja, aí logo a pessoa abandona o evangelho. A sua fé murcha como uma planta que secou ao sol. É por isso que numa outra versão o texto vai dizer: a semente que caiu num solo cheio de pedras, logo veio o sol, queimou a planta e ela murchou porque não tinha raiz. E sabe quais são os tipos de pessoas que não conseguem criar raiz no evangelho? São pessoas que entram na igreja, mas elas não procuram se fortalecer através da palavra de Deus, da leitura diária da palavra de Deus, da meditação diária da palavra de Deus. Elas não se fortalecem através da oração. Elas não fazem um discipulado na igreja para saber o que é o evangelho, o que é a fé, os problemas iniciais que toda pessoa que é novo convertido enfrenta. São pessoas que não procuram estar nos cultos, principalmente cultos de ensinamento, escola dominical. E aí sabe o que acontece? Esse tipo de pessoa fica com o coração considerado o coração que está cheio de pedras. Um coração cheio de pedregais. Um solo rochoso, duro. Porque o que é capaz de amolecer a terra do nosso coração, a ponto de nós criarmos raízes, nos aprofundar no evangelho, ficar firme, é quando o nosso coração é preparado com a nossa consagração diária. Quando o nosso coração é preparado com a palavra de Deus, a palavra vai limpando, como Jesus disse aos discípulos no capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu João: vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho pregado. Mas só que se a pessoa não ouve a palavra, não medita na palavra, não se consagra ao Senhor, não ora, não busca a Deus, não vai para a igreja, fica com esse negócio de ser crente em casa, ele não tem como amolecer o coração. Não tem como criar raízes no evangelho. Eu sei que tem muita gente decepcionada com igrejas, decepcionada com algo que aconteceu, especialmente com alguns cristãos. E aí ela decide por conta própria ficar em casa. Sabe o que acontece?
é que o seu coração vai continuar rochoso. Seu coração vai continuar duro. A semente da palavra de Deus não tem condições de entrar. Não tem condições de penetrar, porque o seu coração não está sendo trabalhado pela palavra, por uma vida de adoração a Deus, por um culto diário, pelo ensinamento das Escrituras. E aí o que acontece é que você termina morrendo. A palavra de Deus termina murchando, a sua fé termina murchando. E logo essas pessoas se afastam da igreja e do evangelho. Por quê? Porque queriam viver uma vida cristã relaxada, de qualquer maneira, indo na igreja quando quer, adorando a Deus quando quer, sem dar importância aos cultos de ensinamento, de oração, de leitura. E aí a palavra de Deus termina, a fé termina secando e você termina morrendo.